Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre Deus no meu trabalho e estamos traçando princípios e valores que possam nortear a nossa vida. Já falamos sobre dar a Deus as primícias, termos uma vida de ações de graça, termos uma vida íntegra, dependermos de Deus para tudo e sermos amigos de Deus. O episódio de hoje, que é o episódio de número 6, traz um tema muito interessante. O tempo da visitação. O que seria isso? Então vamos lá? Entender tempos e estações é algo muito importante se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, no nosso trabalho. Aproveitar o melhor que Deus permite que passemos em cada uma das situações e das estações da vida que Deus nos permite passar. No inverno, nas tribulações, nas provas, o que podemos daí extrair? E no tempo da alegria, no tempo da celebração, como não nos esquecermos de Deus nesse tempo também? A palavra fala em Eclesiastes que há tempo para várias coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, tempo de repartir, tempo de se aproximar, tempo de se afastar. O importante é discernir e tirar lições de cada fase da vida que Deus nos permite passar. Lembrando, um dos nomes de Deus, ele é o Pai da eternidade. Ele é Senhor do espaço e é Senhor do tempo. Ele diz a palavra que ele se move sobre as asas do vento e as suas obras têm a velocidade da luz. O Senhor Deus é energia pura. Através da sua palavra, ele criou os mundos, as galáxias, as moléculas, tudo de grande e de pequeno que a gente entende, tudo veio através da sua palavra. Ele tem poder para parar o sol, ele tem poder para que sejam repostos os anos perdidos na ignorância da nossa vida e roubados pelo pecado que nós cometemos no passado. O Senhor Deus tem todo o poder. Então nós devemos entregar para Ele o nosso tempo, não é? Muitas vezes, queridos, nós perdemos tempo e até nos desesperamos pelo que ainda não aconteceu, não veio, não chegou. E vivemos hoje frustrados, ansiosos, amargurados por não termos ou sermos aquilo que julgamos ser nosso. Esquecemos que Deus é o Pai da eternidade, que Ele tem controle sobre o tempo e que Ele vai trazer sim sobre nós e fazer cumprir a sua palavra, porque a sua palavra é a palavra criadora poderosa. Eu sei que é fácil falar, mas na verdade nós precisamos passar por isso para entendermos que o Senhor controla todas as coisas. O livro de Daniel nos fala, numa prova terrível que eles tiveram lá, que Deus é o Senhor do tempo, dos tempos e das estações. Ele estabelece reis e remove reis. Essa é a nossa esperança. Quando tudo vai mal, nós jogamos ao Senhor, não é? Trazemos sobre nós a sua palavra e jogamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, como está escrito, né? E nós não ficamos desperdiçando energia, andando de lado ou até retrocedendo, indo para trás, ao invés de nós avançarmos e amadurecermos em nossa fé nas estações das nossas vidas. Um dos momentos mais marcantes da vida de Cristo aqui na Terra, vocês vão lembrar, vocês que conhecem a palavra de Deus, foi o dia que ele entrou em Jerusalém. Está lá em Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: "Ah, Jerusalém, como eu gostaria que hoje você compreendesse a paz que eu lhe trago nesse dia, e que poderia lhe pertencer, esta paz. Mas isso está oculto aos seus olhos, você não consegue enxergar. Chegará o terrível tempo, Jerusalém, que seus inimigos a sitiarão e construirão rampas para atacar os seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Eles destruirão impiedosamente você e os seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu, não entendeu, não se apercebeu, não discerniu, não atinou com o tempo da sua visitação.
ou seja, o tempo que Deus a visitou para salvá-la. Uau, que texto terrível! O Senhor entrando em Jerusalém, não é? A cidade santa, não é? Aquele lugar onde Jesus iria se manifestar poderosamente. Os judeus esperando um rei todo-poderoso que viesse para destruir os romanos, e o Senhor Jesus veio de uma maneira humilde, mas ele trouxe uma palavra terrível sobre aquele lugar. Vocês não são capazes de enxergar o dia da sua visitação. Meu querido, minha querida, que isso não aconteça nas nossas vidas, que nós estejamos apercebidos deste momento e de todos os momentos que Deus permitir pelos quais passemos. Isso pode se passar conosco em duas situações: a visitação e o chamado de Cristo para a nossa conversão e mudança de vida, ou seja, o chamado de Deus acontecendo, já tendo acontecido ontem, acontecendo hoje, e Deus te avisando, dizendo: meu querido, saia dessa vida terrível que você está vivendo, perdida, e venha para mim, né? Venha a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, para que eu os alivie. Ou pode ser a visitação e direção dele para portas e caminhos que devamos seguir, passos, os próximos passos a dar. As ocasiões nas quais, há ocasiões em que Deus envia sinais, não tem? Que a gente começa a perceber que Deus está querendo falar conosco. Deus às vezes manda sonhos, Deus manda situações, Deus fala através de pessoas próximas, ou até de pessoas desconhecidas. Deus alinha pessoas, situações para nos alertar, para abrir os nossos olhos que é chegado o dia da nossa visitação. Aquilo que nós estamos pedindo chegou e nós não estamos atentos. Como ficarmos atentos ao tempo da visitação do Senhor para conosco, para que os nossos olhos se abram? E muitas vezes, mesmo assim, Jesus bate a nossa porta, cruza o nosso caminho e nós não estamos atentos. O Senhor nos aponta a direção correta e não atinamos com o bendito tempo da visitação do nosso Deus para conosco. Não deixe, querido, de discernir o que Deus está falando para você hoje. Esta palavra não veio por acaso na sua vida. Deus está querendo que você se ligue, se conecte no tempo da tua visitação, em que Deus está falando com você. Vamos lá. Pode ser que você esteja esperando uma grande bênção num cavalo dourado, assim como os judeus esperavam um libertador que matasse todos os romanos. Mas pode ser, no entanto, que a bênção que você está esperando venha montada num jumentinho, assim como Cristo entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Dá para entender? Abra os seus olhos para perceber aquilo que Deus está fazendo, da maneira como Deus está fazendo. Por isso, Deus nos ensina a nós perseverarmos em vigiar e orar. O Senhor Jesus insistiu nisso, e não andarmos distraídos, para que nós possamos perceber o dia da nossa visitação. Muitas vezes, queridos, nós confiamos em nós mesmos, nos nossos sentidos, nas nossas habilidades. E tem um texto tão curioso da palavra de Deus que eu quero discernir com vocês hoje. Olha só esse texto de Eclesiastes capítulo 10, versículo 11. Diz assim: olha, se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? Nossa, Ulisses, o que você quer dizer com isso? Vou ler de novo. Eclesiastes 10, 11. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? E eu vou discernir com vocês esse texto. O que está escrito aí invertendo? De que adianta eu ser um encantador de serpentes se a cobra morder antes de estar encantada? Naquele tempo lá, nos tempos árabes, eles encantavam as serpentes. Ou seja, ela não mordia porque o encantador de serpente usava as suas habilidades, né, aquilo que ele entendia que ele era bom, para que aquela cobra não mordesse, não picasse. É isso. Eu vou tentar traduzir. De que adianta eu ter uma habilidade ímpar no tempo errado? De que adianta ser um bom toureiro se o boi já está manso? De que adianta ser um bom pescador se o peixe já está fisgado? De que adianta ser um bom manobrista se o carro já está estacionado? De que adianta saber apagar incêndios se a casa já pegou fogo? Ou seja, ou o fogo não veio,
As habilidades, elas são importantes, desde que no momento certo. Deus usa as nossas habilidades, ou seja, Deus te preparou para que você conduza a sua vida de acordo com aquilo que Ele te preparou. Porém, se você estiver no tempo errado, as coisas já passaram, não adianta nada, não é? Cuidado, nós devemos acordar para uma situação hoje, né? Às vezes o ótimo, ele é inimigo do bom, não é? Então, vamos lá. Habilidades são importantes desde que sejam no momento certo. De que adianta, queridos, nós sermos tão sábios se o tempo da nossa visitação passa? Ou seja, Deus nos prepara para que nós tomemos atitudes, tomemos decisões, né? Decidamos sobre a nossa vida, os próximos passos, mas se o tempo da visitação passou, não adianta nada, porque nós não vamos resolver o que está acontecendo, porque o tempo passou. Tudo é muito bom desde que no tempo certo. Então, não vamos confiar nas nossas habilidades, nos nossos sentidos. Nossos sentidos nos traem. Muitas vezes a gente acha que a gente enxergou e não enxergou, acha que a gente entendeu, mas não entendeu, acha que a gente tocou e que aquilo é uma coisa, mas é outra. Jesus nos adverte, por exemplo, que ele virá como um ladrão da noite, numa hora em que ninguém espera, não é? Diz inclusive ele, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ficaria lá com a espingarda esperando, não é? Mas ele nos adverte para nós sermos vigilantes, ou seja, neste aspecto a nossa habilidade não vale, porque nós não sabemos quando virá o tempo da nossa visitação. Deu para entender? Ele conta, por exemplo, uma parábola das 10 virgens, que participariam como damas de honra de um casamento. Elas deveriam estar prontas com as suas lamparinas acesas, cheias de azeite, no momento em que o noivo e a noiva chegassem. 5 delas eram prudentes e 5 eram relapsas. As prudentes encheram as suas lamparinas e trouxeram mais azeite. As outras, just in case, né? Como diz, pode ser que aconteça, eu vou ter azeite extra. E as outras, as distraídas, não trouxeram. O que aconteceu, gente? Chegou na hora certa, na hora H, o noivo atrasou, as lamparinas se apagaram. E elas ficaram desesperadas. Ó, dá do seu. Eles, não dá, vai comprar. Quando foram comprar, o noivo chegou, a noiva chegou, acabou, perderam o bonde da história. O tempo da visitação chegou e elas não entraram na casa das núpcias. Jesus contou essa parábola no sermão profético. Ele está falando do final dos tempos. Ele está falando então que nós devemos nos preparar para o dia da visitação e que nós devemos ter azeite extra, não é? Essas virgens, elas eram virgens, elas eram damas de honra, elas tinham suas lâmpadas, elas tinham azeite e esperavam o noivo, ou seja, iguaizinhas às outras. Qual foi a razão delas não entrarem? A imprudência, não estarem ligadas no tempo da visitação. Elas não se atentaram para aquilo que poderia acontecer. Meu querido, minha querida, se liga nas coisas de Deus. Nós estamos vivendo dias terríveis nessa terra, aqui no Brasil. Nós precisamos estar, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Só fazendo uma correlação com o azeite das lâmpadas, que nunca você fique de maneira distraída, desapercebida e perca o bonde daquilo que Deus tem para você. Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem uma missão para você, Deus quer que você cumpra o seu papel aqui. E o seu papel aqui não é acordar, comer, viver, trabalhar. O seu papel aqui é deixar um legado para essa geração. Nós somos chamados para esta geração. E o que o Senhor quer que você faça, o que eu faça. Então vamos estar ligados, porque agora é o tempo da nossa visitação. Que você esteja alerta, esperando para que Deus te conduza, seja no seu chamado para que você tenha uma vida com Ele, né, abundante, intensa, pessoal, íntima, ou também para que você viva o seu trabalho e conduza a sua vida de maneira sábia e prudente, entendendo o tempo da tua visitação. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Tu és dono do tempo, Senhor. Tu conheces tudo. Tu
Tu sabes o futuro, tu conheces o nosso passado. Diz a tua palavra que tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe e que cada dia que acontecia alguma coisa lá no ventre, tu sabias a maneira como nós fomos formados. Senhor, não dá para a gente entender. Diz até o salmista, essa ciência para mim é maravilhosíssima. Como entender que o Senhor ouve a oração de bilhões de pessoas e o Senhor atende às orações de todas elas, se elas se voltarem com o coração sincero? O Senhor não atenta para a aparência, o Senhor julga os poderosos, o Senhor é aquele que conduz. Pai, os céus, as galáxias estão todas no teu comando e diz a tua palavra que o Senhor conhece todas as estrelas pelo nome. Então, Senhor, como o Senhor pode se preocupar com cada um de nós e mais, o Senhor marcar datas para visitar a nossa vida. Oh, Senhor, o Senhor visitou lá Israel, o Senhor veio viver nesta terra, não é? Do alto o Senhor visitou Belém, Efrata, aquela pequenina cidade, e ali nasceu o Salvador, Cristo Senhor, que é quem está conosco aqui agora, que disse, eu nunca vos deixarei nem desampararei, deixo a minha paz eu entrego, não entrego essa paz como o mundo dá, não é? Não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos. O Senhor tem tantas promessas, Senhor, e que elas se cumpram sobre nós, não só, Senhor, pelas nossas habilidades, porque o Senhor nos formou para que nós pudéssemos nos conduzir prudentemente sobre essa terra, mas, Senhor, de que adianta a habilidade se a cobra já estiver encantada? Senhor, dá-nos graça para entendermos que o Senhor é dono de tudo e que se o Senhor não for ao nosso lado, nós estamos perdidos. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, não é? Diz lá o Salmo, nós estaríamos perdidos. O Senhor quebra o laço do passarinheiro, o Senhor livra a nossa alma do pecado, o Senhor é quem traz sobre nós, Senhor, não só livramento, mas salvação perene, contínua e que vem, Senhor, sobre nós de maneira doce, Senhor. O Senhor nos chama para vivermos a tua realidade. Senhor, eu quero te agradecer por cada um que está ouvindo a tua palavra e que eles sejam dirigidos pelo teu Espírito e que se liguem, se conectem neste tempo, no tempo da sua visitação e que não deixem passar distraídos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Se você gostou, curte, mande a sua mensagem. Se você quiser comentar, reparta, distribua, envie essa mensagem para tanta gente que precisa neste tempo que nós estamos vivendo, que você possa ser abençoado, que essa semana seja uma semana de bênção e vitória sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Amém.